Que Jesus nos abençoe nesta manhã, a cada um de nós aqui presente. Sabemos que não só estamos nós encarnados, né? Mas também tem aqueles nossos irmãos que já não pertencem mais à vida física, mas que se encontram presentes. Muitos vêm pela primeira vez na casa espírita e para serem orientados. Então nós temos que ter muito carinho com o que nós fazemos nesta casa, porque todos nós temos que ser recebidos com muito amor, como sempre nós fomos recebidos nesta casa. A gente volta no tempo e essa casa sempre esteve com o coração aberto para cada um que chegasse. Hoje a preleção está a cargo do Lincoln. Para quem não conhece o Lincoln, esse jovem senhor que está aqui do lado é um companheiro novo na nossa casa, que há pouco tempo que está conosco, que foi trazido pela nossa irmã Ana, né? E está trabalhando, já entrou pela porta de serviço. O senhor Hugo contava uma história, antes de fazer a prece, que um cidadão, ele era médium, fascista, e um dia, um domingo à tarde, telefonaram para ele, alguém telefonou pedindo socorro. Mas a pessoa que estava do outro lado da linha falou assim: olha, você entra pela porta de serviço, pelo elevador de serviço, né? Ele pegou e falou assim: por que o elevador de serviço? Eu não vou não. Por quê? Só porque eu sou médium, espírita? Não vou não. Há pouco o telefone toca de novo, a pessoa desesperada: por favor, venha aqui, porque está precisando do seu socorro, do seu... Mas não esqueça, entra pelo elevador de serviço, não do social. Ele falou assim: mas de desaforo, mas o dever me chama, eu vou. Ele foi. Ele atendeu a pessoa que estava precisando de socorro. Depois, no final da despedida, a mulher disse para ele: você me perdoe por ter eu falado para você entrar no elevador de serviço, porque o social estava quebrado. Moral da história: o trabalhador tem que entrar pela porta de serviço, né? Nunca pela porta social. Então, essas historinhas o senhor Hugo nos contava, como também para nos lembretes para nós sobre a nossa responsabilidade dentro dessa casa. Sempre temos que entrar pela porta de serviço. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrar da figura sublime de Jesus nesse instante e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa doutrina consoladora, Senhor, que Tu nos prometestes quando aqui esteve. Aqui está ela nos consolando, nos ensinando e fazer compreender os Teus ensinamentos. Permita, Jesus, que todos nós, nesta manhã, e também o nosso irmão responsável pela mensagem, possa ser envolvido pelo Teu amor e pela Tua paz. Permita também que os bons espíritos possam estar conosco nesta manhã, envolvendo a cada um de nós, mas também possam estar com aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, os nossos irmãos, que também faz parte desse grupo de trabalho, grupo Benedita Fernandes, que eles também possam receber nesse instante as vibrações do Teu amor, e que esta paz permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Com esta prece nós passamos a palavra ao Lincoln. Bom dia a todos. Bom dia. Então separei para amanhã de hoje uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve. Então vou começar com a leitura, depois a gente faz uma interpretação
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em São Mateus 11, 28 a 30. Então, nessa passagem que Jesus nos deixou, quando ele fala vinde a mim, muitas vezes a gente já interpreta que seria em oração, fazer uma oração para ir a Jesus, coisa que a gente faz no dia a dia. Então seria a oração em si, é toda vez que a gente tem uma ideia boa sobre uma pessoa, ou quando a gente deseja as coisas boas para outra pessoa, quando a gente escuta coisas edificantes. Então tudo isso já é uma oração. Isso daí a gente já está indo a Jesus pelos ensinamentos dele, coisas que ele deixou para a gente. E aí quando ele fala sobre aflitos e sobrecarregados, ele quis dizer na época, tanto para o pessoal da época quanto para o pessoal de hoje e para o pessoal de amanhã. Que hoje em dia todos ou estamos aflitos ou sobrecarregados com as coisas do dia a dia. Trabalho, que muitas vezes a gente leva ali o dia a dia na correria, às vezes não dá tempo de agradecer, aí vai sobrecarregando. Então são coisas que a gente vai acumulando e que foi falado para todos nós. E que eu vos aliviarei. Como que Jesus nos alivia nessa parte? Às vezes a gente pede, que eu estou sofrendo muito, em prece a gente pede, que eu estou sofrendo, que eu preciso de alívio e tal. Mas não é só isso, né? A gente tem que compreender por que a gente sofre. Não só simplesmente, eu estou sofrendo por isso ou por aquilo, ou por causa de alguma coisa que alguma pessoa fez, mas a gente precisa compreender sobre por que estamos passando por isso. Porque a gente, compreendendo, a gente acaba aliviando o nosso próprio sofrimento. Porque se você sofre, se você pensar no sofrimento da outra pessoa, você automaticamente está aliviando. Você vai se aliviar com isso, porque você vai saber que o sofrimento do outro é maior do que o nosso. Muitas vezes é maior do que o nosso. E é onde a gente tem que pensar, a gente tem que compreender o sofrimento do próximo. E então, continuando, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, jugo muitos conhecem como canga, né? Que é uma peça de madeira que era colocada sobre o boi para poder puxar um instrumento de trabalho no campo, um carro de boi, e era usado tanto boi como cavalo. E sempre esses animais que eram usados nessa ferramenta eram animais dóceis e ensinados, né? Porque se mesmo eles sendo assim, teria que ter esse jugo, porque esse jugo servia para guiar, para ele poder puxar a ferramenta e fazer o seu serviço. Então o jugo, na verdade, ele é usado para guiar. Então foi usada essa interpretação, foi usada essa palavra mais ou menos nessa ideia, né? E como eu disse, Jesus falou do pessoal da época, que eram muitos agricultores, para quem ele precisava falar e interpretar, para a época, para hoje e para amanhã. E então, quando ele fala do jugo nessa passagem, é a mesma coisa essa aí. Sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, essa mesma ferramenta, o jugo, como eu disse, ele tinha também que puxava o carro de boi, que carregava fardos de coisas do campo, ou coisas até da cidade. Era usado com esse mesmo instrumento, o jugo, né?
Então o que ele fala aqui que é suave o meu jugo e leve o meu fardo? Seria a lei de amor, né, que Deus nos deixou, que Cristo nos trouxe, que veio para tratar da gente nos dias de ontem, de hoje e de amanhã, que seriam nossos vícios de vivências, né? Que a gente temos muitos vícios de vivências, como os bens materiais, que às vezes a gente trabalha para comprar um carro, comprar uma casa, comprar isso, comprar aquilo, porque a gente precisa, mas é para viver, mas muitas vezes isso são vícios de vivências. Então, para tratar isso aí que tem a lei do amor. E essa parte que ele fala, acharei repouso para vossas almas. O corpo da gente precisa de repouso, mas o espírito não, a nossa alma não precisa de repouso. Então, quando ele fala essa parte que ele fala, achareis repouso, seria para a nossa paz espiritual. E para a nossa paz espiritual, a gente precisa levar adiante essa lei do amor. Procurar tratar os nossos vícios, nossas virtudes, para ter nossas virtudes, né? E aqui, continuando ainda o texto, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram soluções em fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição de sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então a lei que ele fala seria, como ele já nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente, dentro dessas duas, a gente segue a lei de Deus, né? E aí tem um outro textinho que eu coloquei aqui, porque para decorar é meio difícil para decorar tudo. Talvez sejam essas as frases mais belas e das preferidas por Jesus, as que mais tocam o âmago de quem sabe ainda muito imperfeito, sofrendo as angústias dessas imperfeições, sentindo-se acarinhado, abraçado pelo Mestre. Elas nos convidam à confiança em Deus, pois quem disse foi um irmão nosso, criado da mesma maneira, tendo feito sua evolução, talvez sem tanto sofrimento, por não haver sido tão rebelde como nós, membros da humanidade da Terra, mas que conhece as nossas dificuldades e seguir as leis divinas. Elas nos dizem: não importa o que fizeram, o que façam, vocês todos são irmãos, eu os amo, portanto venham a mim, ouçam minha voz, entregue-se a minhas palavras, que refletem o amor de Deus por vocês e deixam-se conduzir por essas ideias, que são as leis divinas. Os que assim fazem sentem-se confortados, aliviados, descansados, pois não mais se sentem sós, abandonados. Sentirão sempre a presença de Jesus, estimulando a prática dessas leis. Dirigindo-se os que estejam em sofrimento, está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, pois todos passam por momentos de sofrimento e vicissitudes. Jesus sabia que nos momentos difíceis é que suas palavras podem ser melhor compreendidas e aceitas, visto que, nos momentos agradáveis ou fáceis, seus irmãos, ainda muito vinculados aos valores terrenos, não sentem a necessidade de serem confortados, ou mesmo esclarecidos sobre as leis espirituais. Dirigiram-se, pois aos que andam em sofrimento está apenas
escolhendo a melhor ocasião para o atendimento. Kardec escreve que esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade jamais, em momento algum, podem ser um fardo pesado. Assim, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do bem em tudo e em todos, levando os homens a transcenderem a tudo que é material, grosseiro e ilusório. Então a gente precisamos seguir essas leis de Deus, pensar mais no próximo, em coisas simples às vezes do dia a dia. Um bom dia, às vezes você está saindo de casa para trabalhar, às vezes você está saindo no portão, passa uma pessoa, às vezes nem é conhecida, fala bom dia, gente, bom dia, quase que automaticamente, e fecha o portão e abre o portão e nem deu muito assunto para aquilo. Mas às vezes a pessoa falou com aquele coração que te deseja um bom dia. E às vezes a gente não soube retribuir, mas é um fato assim, é uma coisinha simples. Porque às vezes se você chega numa pessoa e fala bom dia em um tom diferente, a pessoa já nota a diferença do seu bom dia. Então essas coisinhas simples que às vezes a gente faz um com o outro, que a gente precisa muitas vezes melhorar. E aí eu também separei um áudio para finalizar aqui, do Momento Espírita sobre jugo leve. O jugo suave. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus afirma: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O convite é tentador, pois o Mestre promete alívio para as dores humanas. Também garante repouso para as almas, ao afirmar que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Em um mundo turbulento, alívio, repouso, suavidade e leveza são autênticos tesouros. Em meio à correria da vida moderna, é possível ser rico de tudo, menos de paz. Por vezes, as tarefas e os compromissos surgem esmagadores. Na busca de sucesso e de bens materiais, as pessoas perdem a noção do que realmente importa. As horas de trabalho são multiplicadas, talvez desnecessariamente. Para comprar um carro mais novo ou uma casa maior, abre-se mão de um precioso tempo de repouso ou meditação. A convivência familiar torna-se algo secundário. Garante-se que os filhos tenham acesso às melhores escolas, mas se abre mão de transmitir-lhes valores. Os jovens são instruídos, mas não educados. Para lucrar bastante, profissionais deixam de lado a ética. Passam a ter vergonha de si próprios enquanto ganham muito dinheiro. Com o objetivo de terem companhia, ainda que temporária, muitas mulheres abdicam de sua dignidade feminina. Para parecerem modernos, jovens aceitam experimentar cigarros, bebidas e drogas. Tudo parece valer a pena, desde que seja possível surgir aos olhos alheios como bem-sucedido. Entretanto, a alma permanece carente de paz. As conquistas materiais cintilam, mas os seus possuidores adoecem. Desenvolvem problemas de sono e distúrbios psicológicos, os mais diversos. São ricos de coisas e de distrações, mas lamentáveis em seu desequilíbrio. Estão conquistando o mundo, mas perdendo a si próprios. Nesse contexto turbulento, convém recordar as palavras do Cristo. Ele ofereceu alívio, repouso, suavidade e leveza. São genuínos tesouros que ninguém pode roubar. Oscilações da bolsa de valores, desemprego, doenças e traições
nada consegue afetar o verdadeiro equilíbrio espiritual. Quem adquire paz de espírito, jamais a perde. Mas é importante observar que Jesus não apenas fez o oferecimento, também recomendou que se aprendesse com ele, que é brando e humilde de coração. Ou seja, é preciso seguir os exemplos do Cristo a fim de se viver em paz. Ele enfatizou a importância da brandura e da humildade. Assim, para não se perder nas ilusões mundanas, importa manter-se humilde. Igualmente convém desenvolver brandura, não se imaginar em combate feroz com os semelhantes. Não é preciso vencer ninguém para ser feliz. Instruir-se e trabalhar, pois isso é necessário à vida. Mas não gastar tempo em disputas vãs ou ilusões passageiras. Jamais admitir corromper a própria essência, mesmo diante das maiores tentações. Havendo dúvidas sobre a conduta correta, recordar a figura digna e sábia de Jesus. Ter em mente os sublimes exemplos do Cristo é o melhor antídoto contra ilusões que apenas causam sofrimentos. Segui-los pode não ser fácil, mas eles constituem um jugo suave, na medida em que propiciam a verdadeira paz. Pense nisso. Então, que a mensagem de hoje era essa, que Jesus possa tocar o coração de cada um, possamos viver essa lei do amor. Um bom dia, uma boa semana a todos. Eu vou pedir licença ao Link para fazer um pequeno comentário sobre esse capítulo 6. É uma promessa confirmada de Jesus, né? Ele prometeu que mandaria o Consolador. Então nós temos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos entender as nossas dificuldades do dia a dia. O porquê, o mal é o remédio, vai falar sobre a melancolia e vai falar sobre vários assuntos das dificuldades que nós passamos aqui na Terra, o porquê. Aí no capítulo 6 vem o Cristo Consolador, que foi a mensagem que o livro nos deixou. Mas nos itens desse capítulo, tem um que diz assim, que Jesus, ele mesmo dizer: sou o grande médico das almas. Os meus filhos prediletos são aqueles que estão doentes, acamados, porque na verdade nós somos doentes acamados de espírito, pelos nossos erros que nós cometemos no passado. E depois tem outro item que diz assim: venho como antigamente aos filhos transviados de Israel. Quem são os filhos transviados de Israel? Somos nós. Ele vem nos trazer, nos abraçar e nos consolar. Então, Nico, muito obrigado pela tua mensagem no dia, é muito bom. Eu sempre recomendo o capítulo 5 e o 6 do Evangelho, para a gente poder entender os ensinamentos de Jesus e os porquês do nosso sofrimento aqui na Terra. Deus não está castigando ninguém, não. Deus está dando aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então vamos passar para os passes, né? Eu acho que a Terezinha e a Maria Luísa são as duas indicadas hoje. E os outros, e nós hoje ficamos aqui desfrutando dessa vibração que essa casa nos envolve. Mais uma vez, vamos levar os nossos pensamentos, agradecer a Deus pelo aprendizado dessa manhã, que possamos, no momentos de dores, sempre lembrar de Jesus, de Deus que nos criou, nos ama e que Ele está do nosso lado, mesmo às vezes a gente não vendo. Pedir também para que Deus abençoe, continue abençoando tanto esta casa quanto os que aqui estão, e os nossos entes queridos que não puderam participar, como os nossos amigos de trabalho que aqui não estão,
e que essa paz possa envolver todos aqueles acamados que nós visitávamos antes da pandemia, que todos eles possam sentir essa vibração e lembrarmos que mesmo distantes, nós podemos abraçar uns aos outros através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.